Estão conosco hoje a Elisângela Araújo, que é a secretária nacional agrária do PT, a Rosângela Piovisani, do Movimento de Mulheres Camponesas, Sara Luísa de Souza Moreira, da Articulação Nacional de Agroecologia, Maria Casey, Movimento dos Pequenos Agricultores, Antônia Ivoneide Anenem, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Josana Lima, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Mazé Moraes Costa, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAC. Bom, gente, como vocês sabem, a gente começa sempre dando números muito ruins aqui na TV PT, que é lembrando o nosso público que o Brasil atingiu já o número enorme de 1,5 milhão de pessoas infectadas pela Covid, e damos aqui as nossas condolências aos familiares das 59.656 pessoas que já faleceram durante essa pandemia que a gente está enfrentando. Antes da gente começar o debate de como é que a agricultura familiar vai fazer para a gente não passar fome, é uma questão importantíssima, a gente vai ouvir a Vitória Paixão, que trouxe aqui uma música de autoria dela para animar esse debate. É com você, Vitória. Bom dia. Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute com a sua força e ajude outra se puder. Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute com a sua força e ajude outra se puder. Sozinha eu posso andar, mas sei que posso andar melhor. Se a gente se ajudar, a nossa luta se torna uma só. Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute com a sua força e ajude outra se puder. Nosso corpo é nosso templo, ninguém pode violar. Tenho o direito de defendê-lo, não podemos nos calar. Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute com a sua força e ajude outra se puder. Nossa voz tem muita força e nossa fala nos ensina que nosso grito é por todas, é por respeito à alma feminina. Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute com a sua força e ajude a outra se puder, e ajude outra se puder, e ajude outras se puder. Grande abraço a todos. Obrigada, Vitória. Muito bom. Sozinha eu ando bem, com vocês ando melhor, né? Então, agora, para começar esse debate, cada uma das nossas convidadas aqui vai ter 10 minutos para falar desses assuntos tão fundamentais para a nossa vida, que é o comer, né? Elisângela, você, então, a partir de agora, fica com seus 10 minutos iniciais. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bom dia, equipe da TV PT. Agradeço pela essa acolhida, por compartilhar com a gente, ajudar a gente aí na comunicação, para a gente debater um tema hoje tão importante para as nossas vidas, que é a produção de alimento, o papel da mulher na agricultura familiar. E nesse momento de pandemia, né, onde a gente está enfrentando aí os impactos dessa pandemia e das faltas de políticas públicas para o setor. Então, hoje nós temos convidadas especial aqui, que são mulheres guerreiras, batalhadoras, militantes dos movimentos sociais. Nós temos a Sara Luísa, da Agroecologia, da Articulação Nacional da Agroecologia,
nós temos a Mazé, essa guerreira da CONTAG, secretária de Mulheres, nós temos a Maria Cazé, do MPA, do Movimento de Mulheres, ou do Movimento dos Pequenos Agricultores, a Maria Cazé, do Piauí, essa mulher de uma história muito bela aí na defesa da luta da agricultura familiar e camponesa e das mulheres. Nós temos também a Josana, a nossa querida Josana, lá do Rio Grande do Norte, que essa mulher também é guerreira lá no Rio Grande do Norte, na luta, representando aqui a CONTRAF, a Confederação Nacional da Agricultura Familiar do Brasil. Nós temos a Neném, Antônia Ivaneide, não é Neném, mas é a Neném, carinhosamente, essa guerreira do MST, essa mulher batalhadora que está aí na trincheira, na luta, no dia a dia, pela terra e pela produção de alimentos. Nós temos também aqui hoje, para falar com a gente, a nossa querida Rosângela Piovani. Rosângela é a nossa companheira do MMC, Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil. Rosângela também é uma companheira que tem a sua história marcada aí nessa luta em defesa das mulheres camponesas, em defesa da nossa luta aqui pela agricultura familiar, pela produção de alimentos saudáveis. Então, hoje, o nosso objetivo aqui dessa live, porque só tem mulheres participando, porque nós vamos abordar um tema muito importante, que é a nossa participação, das mulheres, na produção de alimentos. A nossa participação das mulheres, né, o papel que a gente cumpre nesse processo produtivo tão importante, que tem uma invisibilidade muito grande. E nesse momento de pandemia, nós estamos com uma grande luta, que é a nossa luta pelo PL, né, por um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que a gente precisa que seja votado com medidas emergenciais para a agricultura familiar e camponesa, em especial para nós, mulheres, continuar na produção. Eu sou a secretária agrária do PT, nós estamos com esse espaço aqui a partir da plataforma de ações emergenciais para as populações do campo, das águas e das florestas, e essa edição de hoje dessa live faz parte desse contexto de organização, de articulação das pautas do conjunto dos movimentos sociais, populares e sindical do campo do Brasil, onde a gente vem acumulando, debatendo, estamos na luta para que possamos, né, vencer esses desafios que estão colocados nesse momento dessa conjuntura, onde esse governo, até agora, não fez, né, não tem nenhuma medida, nenhuma política para esse segmento tão importante para a produção de alimentos, que produz mais de 70% do alimento consumido pela população brasileira. Quem produz é a agricultura familiar e camponesa, são as mulheres da reforma agrária, são as mulheres que estão aí na luta. Nossa participação na produção, no processamento de alimento é mais de 45% da nossa participação. Então, as mulheres cumprem um papel fundamental nesse contexto. E vocês vão ter uma grande oportunidade nessa manhã de hoje, aqui pela TVPT, de ouvir essas mulheres, de ouvir sobre essa pauta, de ouvir os desafios que estamos, né, assistir aqui com a gente, acompanhar junto com a gente, os desafios que nós, as mulheres, agricultoras familiares camponesas desse Brasil, está enfrentando nesse momento de pandemia. E temos potenciais, temos capacidade de transformar esta realidade, mas para isso é preciso que tenha governo, que tenha investimento, que tenha recursos, que tenha políticas públicas. E nossa live de hoje, nós queremos sensibilizar o Congresso Nacional, porque esse segmento não pode ficar sem investimento, sem recurso para, né, sem crédito, sem fomento, sem toda essa pauta que as mulheres vão ter a oportunidade aqui de expressar nessa manhã de hoje. Então, eu quero deixar aí para que elas façam todo esse debate, apresente as pautas, o acúmulo, porque tem a legitimidade, a representação do conjunto dessas organizações sociais, populares e sindical do Brasil em defesa da agricultura familiar e camponesa, em defesa da vida, que a produção de alimento, produzir alimento é defender a vida, é ter vida nesse planeta. Um grande abraço a todas vocês, obrigada, minhas queridas, por ter aceitado esse convite, esse espaço, né? O PT agradece, a Secretaria Agrária, a TVPT e toda a direção do PT pela participação de vocês hoje aqui. E você, Vitória, obrigado por essa bela música, por contribuir aqui com esse início da nossa live. Vamos juntos, vamos, Fernanda.
vamos dar continuidade aqui para a gente ouvir essas guerreiras que têm muito a contribuir aí com esse debate de hoje. Um grande abraço a todas vocês e a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela TVPT. Obrigada, Elisângela. Foi bom você lembrar, você que está aí nos ouvindo, não se esqueça de clicar no sininho do YouTube para receber as notificações e acompanhar a nossa programação, tá bom? Os outros debates já realizados pela Secretaria Agrária estão disponíveis. Quem perdeu, quem não pôde assistir, volta lá na nossa página e acompanha. Rosângela, você então agora tem os 10 minutos para fazer a sua apresentação aqui. Bom dia. Bom dia. Um agradecimento muito especial da TVPT ter feito esse convite articulado, essas mulheres que têm travado uma luta histórica, né? Na defesa do enfrentamento à violência, no apoio ao crédito, ao fomento, à agroecologia, enfim, aos bens da natureza, né? Então, eu falando entre as companheiras. E uma saudação especial também a quem nos está assistindo. Eu tenho certeza que são milhares de pessoas que estão esperando pela voz das mulheres, essa voz forte de ânimo e de muita garra para seguir lutando, né? Enfim, dizer também, enquanto o movimento de mulheres camponesas, nesse momento tão triste da nossa história, de uma crise econômica, social, política e agora da pandemia. E a gente quer trazer aqui a nossa solidariedade, especialmente às famílias que estão sendo vítimas do Covid e tem muitas mortes também, como já foi citado no começo. Então, toda a nossa solidariedade, nosso apoio e que vamos enfrentar junto para sair disso, e o isolamento social, o uso de máscara e de álcool gel é fundamental para quem tiver que sair de fato. Vamos ao ponto, então, do debate de hoje. O que me coube aqui é colocar um pouco o resgate da luta histórica do movimento e das mulheres do campo, né? Do campo, da floresta e das águas. Ao longo da história, a gente sabe que a agricultura ela foi, sim, fundamental na vida do povo, mas foi um sabor, um saber e um conhecimento das mulheres. Foi na observância de como nasciam as sementes, de como se reproduzia, que a gente tem hoje uma agricultura. Infelizmente, os monocultivos, os venenos e toda essa onda de desastre ecológico que a gente está vendo, porque o vírus é fruto também de uma desestruturação dos ecossistemas desse mundo. Então, isso não foi pelas mãos das mulheres, com certeza. E aí colocar que, para nós, é muito importante essa luta nesse momento, porque é resgatar uma memória, resgatar uma história, mas é seguir lutando por direitos que a gente vem perdendo nos últimos 2, 3 anos. Nós lutamos por uma agricultura baseada na agroecologia, e nós temos certeza, porque os dados também nos mostram que grande parte da alimentação que alimenta a família, alimenta a comunidade, que é abastecido às feiras, à comunidade local e tudo mais, é fruto, sim, de produção de mulheres nos quintais. Então, são as hortas, a criação de pequenos animais, os doces, os queijos, enfim, todo esse processamento, né, das unidades de produção, isso é muito fruto das mulheres. E a gente está dentro, como já foi dito, né, aí de mais de 70% da produção de alimentos nesse país é pelas mãos dos camponeses e camponesas desse país. E que a gente tem essa missão, né? Porque para nós não é só um modo de vida, é de sobrevivência, é de modelo de produção que a gente quer. Primeiro, produzir alimentos saudáveis para nós e o povo brasileiro. Essa pandemia nos atingiu muito fortemente, especialmente porque a gente já vinha com umas dificuldades muito grandes de acesso a crédito, ao fortalecimento de vendas através de programas governamentais, e, por último, agora, com o vírus, se agrava ainda mais, porque a gente está numa agricultura de um esforço sobrenatural
de mantermos na roça, de mantermos a produção de alimentos. E o vírus nos recolheu para dentro de nossas roças, de nossas casas, e que nos impede, inclusive, de ir para as feiras, de fazer a comercialização. Com certeza o impacto é em nós, camponeses e camponesas, porque a gente não tem como vender nossa produção e a gente não tem como adquirir outras coisas que a gente ainda não produz, mas com certeza o impacto muito maior é na classe pobre que vive nas periferias urbanas. Então, a gente fica muito preocupado, a gente sabe da nossa missão, a gente sabe da nossa necessidade de produzir, de vender nosso excedente de produção, mas a gente tem um compromisso especialmente com a classe trabalhadora e quem vive na periferia urbana, e que, nesse momento, sem emprego, no isolamento social, está vivendo de quê? Isso é uma angústia também em nós, camponeses e camponesas desse país. A gente quer colocar aqui, por exemplo, a questão do último plano Safra, que não vê as mulheres, não vê o campesinato, os campesinatos desse país. Né? É um plano que, de fato, privilegia o agronegócio, a soja que vai alimentar os animais para especulação lá nas bolsas de valores, né? E que não alimenta o povo. Não apoio a produção de arroz, feijão, porco e galinha. Então, por isso, essa iniciativa que as demais companheiras vão colocar aqui, de um projeto de lei que venha, nesse momento, trabalhar a questão da emergência. Então, não pode demorar. O Congresso tem que votar imediatamente, tem que parar com essa pauta de pensar em eleições, pensar em trânsito, que foi o caso da semana passada. Gente, nosso povo tem fome. E tem fome, tem pressa. Porque, com certeza, sem alimentação saudável, a gente fica muito mais frágil e, com certeza, muito mais consequências os vírus vai ter nos nossos corpos e no nosso corpo. Então, é esse o primeiro recado. E as companheiras vão trazer como é que se construiu esse projeto de lei e como é que está sendo a nossa luta para enfrentar esse momento no Congresso Nacional e que a gente quer pedir. Fiquem alertas, nos ajude. E, por isso, é importante a união do campo da cidade para essa estratégia desse projeto de lei para abastecimento de comida do povo brasileiro. Sim à democracia, fora Bolsonaro e seu governo. Um grande abraço. Seguimos aí na live para continuar o debate. Obrigada, Rosângela. Agora é a vez da Mazé. Bom dia, companheiras. Bom dia a todas. Dizer que fico feliz de poder estar só com mulheres potentes aqui nessa live. Né? Acho que é um momento muito importante, um debate fundamental, né, para todas nós. Né? E aí eu quero saudar com muito carinho, né, a Elisângela, em nome dela, eu estendo a saudação às demais companheiras aí, nossas companheiras de luta, né, do dia a dia, de longas lutas, de longas histórias que a gente tem. Então, como o nosso tempo é rápido, deixa eu ir realmente aqui trazer na minha fala dos 10 minutos, primeiro, né, dizer desse momento que é um momento fundamental para todas nós, para a nossa vida. Né? Acho que, antes de tudo, é preciso entender por que as mulheres rurais demandam medidas emergenciais específicas. Acho que isso é importante. A gente está vivendo uma grave crise de saúde pública, uma crise global que tem afetado, né, a companheira já colocou, e a vida da gente, desde o ponto de vista social quanto econômico, né? Essa crise global se soma à crise política e econômica em nosso país. Há mais ou menos aí 4 anos estamos sentindo, né, o retrocesso das políticas para a agricultura familiar, né? As políticas de proteção social, o aumento da pobreza, a inserção do Brasil no mapa da fome, o fato de que a crise tem também não só aumentado nisso, mas também é claro que tem deixado isso claro, escancarado com a desigualdade, né? Mas não só a desigualdade social e econômica, a gente sabe também, né, a desigualdade de gênero, especificamente entre homens e mulheres,
e em especial as mulheres, né, as mulheres do campo, da floresta, das águas, as mulheres rurais. Nós, né, temos sentido, companheiras, efeito, né, do desmonte dessas políticas de forma muito perversa na nossa vida, e aí um exemplo disso é a Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC da morte, né, que propõe um teto de gasto e o seu congelamento aí por 20 anos, de recurso que era destinado aí a projetos sociais, né? E sem recurso não tem como a gente avançar nas políticas sociais, e medidas emergenciais não foram, de fato, tomadas por parte do Estado, né? Que precisa não só, no meu ponto de vista, pensar, né, implementar medidas de combate ao coronavírus, mas também assegurar condições para que as pessoas possam permanecer em casa durante esse período de isolamento social, penso que com garantia, né? E aí eu penso que teria que ser duas medidas que parece ser fundamental também nesse momento, né, que a gente vai colocar, é garantir que as pessoas tenham acesso aos alimentos saudáveis, e aí são as pessoas que estão aí em situação mais de vulnerabilidade social, e isso está ligado diretamente relacionado às políticas de abastecimento, que abarca aí desde a produção até a distribuição de alimento. O outro ponto, eu acho que é assegurar a transferência de renda para, né, que as populações mais vulneráveis da agricultura familiar, desculpem, tenha assegurado aí uma renda mínima, no meu ponto de vista. E aí, a gente também vê que uma alimentação saudável, companheiras, como já foi colocada, adequada, está diretamente relacionada à produção da agricultura familiar, né? Porém, a nossa agricultura familiar, nós sabemos que já vinha sofrendo aí um grande impacto com o desmonte das políticas públicas voltadas para o seu fortalecimento, e agora com o Covid-19, se viu essa vulnerabilizada, né, tá difícil, né, diante da falta de medidas específicas destinadas ao próprio incentivo da sua base produtora, da comercialização dos produtos, enfim. E isso ainda mais, né, impacta de forma mais grave em relação a nós, mulheres, né, porque somos nós que estamos aí à frente, né, nessa crise, nas piores condições, né, de acesso à terra, de acesso à água, à renda, à moradia, enfim. E por isso, esse momento, penso que exige políticas emergenciais, né, e valorização da alimentação, política de abastecimento, política, né, para seguir estruturando a produção no campo, né, como o próprio fomento, que as companheiras vai aprofundar um pouco mais, o crédito e também as outras políticas, como o auxílio emergencial e tantas outras políticas. Penso que é preciso fortalecer as nossas redes de abastecimento popular, garantir e ampliar programas de compra institucional, como a questão do programa de aquisição de alimento, né, o PA, considerando que nós, mulheres, temos um papel aí fundamental na produção da comida de verdade, né, produzida nos nossos próprios quintais produtivos, e aí a nossa demanda, pelo menos, no mínimo, né, 50% de participação das mulheres no PA, principalmente nesse contexto que a gente está vivenciando de pandemia, né, a gente sabe que ele é capaz de sustentar as atividades, né, produtivas na agricultura familiar, sobretudo das mulheres agricultoras, também de garantir o abastecimento e atendimento às nossas famílias em situação de insegurança alimentar. Então, a nossa demanda por a questão do fomento, por um fomento emergencial é fundamental para fortalecer a nossa produção e garantir, companheiras, a alimentação saudável mais de qualidade, com qualidade de vida para as nossas famílias, e também gerar renda através dos nossos quintais produtivos. E, por fim, dizer que a proposta do auxílio emergencial vem aí muito alinhada com a criação de um programa de renda básica, né, emergencial. Não quero nem focar muito nisso, mas para as famílias mais pobres, enquanto durar nessa situação de emergências provocada por a pandemia, pelo Covid-19. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente sabe que a gente vive um país, né, tão desigual quanto o nosso, né, que a gente está vivendo, e parte significativa da nossa população será
atingida de forma muito mais perversa do que outras, né? A gente sabe disso, né? E por tudo isso é importante para nós mulheres, né, do campo, da floresta, das algas, agricultoras, quilombolas, que as nossas demandas em relação ao fomento, em relação ao crédito, em relação à assistência técnica, em relação ao PA, sejam contempladas no APL 735, e por isso, nesse momento, né, de pandemia, estamos canalizando aí, todas as nossas ações para a aprovação dessa PL da agricultura familiar, né, considerando aí que as medidas emergenciais são fundamentais para que a agricultura familiar, e em especial nós mulheres, né, agricultoras, enfrente essa crise e possa continuar cumprindo o seu papel de produtoras de alimentos saudáveis para a nossa população brasileira. Já foi dito, somos, né, a agricultura familiar que alimenta aí mais de 70% da alimentação que vem para a mesa do Brasil. Então, por isso, o nosso empenho, nossos esforços, né, de continuar dialogando com os deputados, as deputadas, no sentido, a bancada feminista, no sentido de aprovar, né, essa PL com essas demandas que vêm aí de nós, enquanto mulheres agricultoras, trabalhadoras do campo, da floresta, das algas, enfim, quilombolas, camponesas, indígenas, nesse sentido. Então, estamos juntas, companheiras, vamos continuar fortalecendo essa luta, e eu acredito muito que quanto mais a gente estiver junto, a gente vai conseguir avançar muito mais na nossa luta. É isso. Obrigada, Mazé. Agora a vez da Josana Lima. Você tem 10 minutos, Josana. Olá, companheiras, bom dia. Nossa, é uma alegria, né, a gente estar em uma sala como essa, com tantas mulheres guerreiras, né, e lindas. Eu acho que saudar aqui a todas as nossas companheiras, a Mazé, a Sara, a Rosângela, a nossa companheira Maria Casé, a Antônia, a Ivoneide, a nossa companheira e guerreira Elisângela. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se exaltar, né, com alegria quando a gente tem, num país como o que nós vivemos, mulheres, né, que se desafiam a lutar, né, e uma luta extremamente importante, porque a gente está tratando de vida. Quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de condições para atender o nosso povo, os nossos trabalhadores, para quem produz, para quem não produz, a gente está tratando, né, com certeza, de vida. E aí, assim, dizer que nós estamos em um momento muito difícil, né, onde nós somos atacados por uma pandemia, e a gente sabe que, além da pandemia que chega agora, né, a gente já tem os agravos da questão política e social e econômica que esse país vive. E aí, para a gente enfrentar ele, eu acho que a nossa companheira cantora ali, que iniciou com aquela música belíssima, ela traz exatamente, que diz assim, né? Lutar como uma garota, lutar como uma mulher. E aí, na música, em alguns trechos, fala isso, né? Juntos seremos mais fortes. Eu acho que está pautado, isso é um desafio. E aí, dentre todas as demandas, né, que as companheiras que me antecederam já falaram, né, sobre a nossa perspectiva de atender, de sermos atendidos com um crédito emergencial, com um PL que venha dar essas condições, é exatamente porque são muitas as dificuldades da agricultura familiar brasileira, né? Entre as quais as diversidades climáticas, a infraestrutura precária, né, de transporte, a questão de armazenagem, crédito insuficiente, endividamento, né, a falta de acesso a mercados, né, as baixas presenças de assistência técnicas e extensão rural. Então, tudo isso, nós, sobretudo em algumas regiões, a questão climática, como o Nordeste, é extremamente forte, né, que há necessidade de políticas que venham viabilizar e dar essa condição para que os nossos agricultores, para que a gente possa se manter com a produção. E aí, diante desse cenário que a gente vive hoje, né, com essa perspectiva de que precisamos avançar, com a perspectiva de que precisamos a manutenção de condições para que a gente tenha alimentos e não falte na mesa do povo brasileiro, porque está dado, né, os agricultores familiares, povo do campo, né, das águas da floresta, que produz alimento não só para si, né, produz alimento para além
da sua família, a gente também produz alimento para os demais. Então, a gente vive um cenário hoje, né, esse cenário de 2020, que agrava, né, a situação dos pequenos produtores, com o setor tendo que enfrentar um desafio ainda maior em função da pandemia. E aí, nós queremos focar de fato, né? Precisamos avançar. Eu acho que a nossa agenda hoje, as mulheres de lutas e guerreiras, estamos com desafios, estamos convocando toda a sociedade, sobretudo os parlamentares, que nós precisamos avançar, né? No PL emergencial para a agricultura familiar, porque nós já sabemos de todos os desmontes que a sociedade vem passando, sobretudo nos últimos 4 anos. E para a agricultura familiar, a gente sabe que o plano emergência, que o plano safra de 2020, ele não veio, né? Algumas falas trouxe isso anteriormente, ele não veio para atender os nossos agricultores familiares. Então, isso está muito claro, e, sobretudo, as mulheres. Então, nós sabemos que as mulheres, além de produzir alimento, né, elas também estão ali no núcleo familiar, cuidando de todo o asseio, né? Porque a gente cuida da família, cuida dos filhos, do esposo, enfim, nós somos, além de mulheres, de produzir alimentos, a gente tem todo um cuidado essencial, né? Sobretudo, alguns ainda acham que as mulheres, por estar em casa, algumas, por não ir para as grandes áreas de produção, mas e aí? O quintal é rico, porque o quintal, além da gente estar tratando a questão da alimentação, a gente está tratando também a questão das plantas medicinais, que isso, né, é histórico, isso vem das nossas raízes, que a gente também dá essa continuidade. Então, a ideia é que a gente avance no PL, né, 735 de 2020, que esse projeto ele tem como objetivo exatamente apoiar a agricultura familiar e camponesa, né, durante esse período de calamidade pública, ocasionado também, né, pela questão do coronavírus. E aí, dentro do PL, nós temos eixos extremamente importantes, né? Ele está dividido em 4 eixos, né, que a gente trata da questão do fomento, a questão de renegociação de dívida, né, a questão da comercialização. E um deles, né, que é a questão do crédito emergencial, que é fundamental. Nós estamos tratando de um auxílio emergencial. Quando a gente já diz emergencial, é para ontem. Não dá mais para a gente ficar no formato que estamos agora. Uma das medidas do governo federal, ela não vem de fato atender ao público da agricultura familiar. Não vem de fato atender essas mulheres, esses homens que estão no campo produzindo saúde, produzindo alimentos. Se a gente não tiver uma alimentação de qualidade, está muito claro, e nós já temos a certeza e a consciência disso, que nós vamos ter vários agravos. Nós estamos tratando e queremos que avance no crédito emergencial, porque nós estamos falando de uma população que produz 70% do alimento desse país. A cesta básica, vamos falar que a cesta básica de 10 produtos, 7 produtos vêm da agricultura familiar. Então, assim, não dá mais para a agricultura familiar, sobretudo as mulheres, né, tá vivendo uma invisibilidade dessa. Então, meses que a gente vem elaborando, que vem propondo, vem construindo. Então, agora chega a hora de avançar com todos esses eixos que a gente fala, né, para ontem, porque são medidas importantes para a gente avançar e continuar na produção, né, e continuar com essa condição de não faltar alimento na mesa do povo brasileiro. O crédito emergencial em si é uma proposta muito importante que a gente precisa pensar, né, ele especificamente, junto com todas os outros eixos, né? É uma proposta muito simbólica, podemos dizer isso. Poderíamos ser mais usados, né? Mas essa já vem e já contribui, já favorece para a gente potencializar a condição da produção. É uma proposta, né, de R$10 mil, com juros zeros, prazo de pagamento, a gente precisa dar condição para que observando, sobretudo em algumas regiões que a gente estava vivendo período de secas, tivemos um desmonte de 4 anos e agora a gente tem o agravo da pandemia. Também precisamos pensar pós-pandemia.
Como é que vamos fazer? Então, todas as ações, todas as políticas que elas precisam ser ligeiramente avançadas, aprovadas, para que cheguem, de fato, essas ações aos agricultores familiares, ao campesinato, às mulheres, a gente precisa dar condição, além de juros zero, a gente precisa dar condição também de prazos, né, de carências, né, de garantia de bônus, para que a gente possa, de fato, ter essa condição de viver em um país que pense numa produção de alimentos como para além de apenas encher, podemos dizer assim, encher o bucho, né, encher a barriga. Para além disso, porque a gente está tratando de vida, estamos tratando de alimento saudável, estamos tratando de saúde. Então, precisamos avançar nas medidas emergenciais. Quando a gente fala em medidas emergenciais, créditos emergenciais, é porque é emergencial, não é para a gente pensar para meses futuros, é para ontem. E, nesse sentido, todas essas mulheres que estão aqui nesse momento, que vêm fazendo um debate em suas regiões, na sua base, com as suas agricultoras, né, com todo o processo organizativo que se tem na base, é para que a gente possa, de fato, ter essa condição de atender os nossos trabalhadores, que é extremamente importante, não só para uma parcela da população, mas como um povo brasileiro como um todo. Então, companheiras, é isso, e a gente se chama, né, a se somar nesse momento que é importante para o conjunto da sociedade. Muito obrigada, companheiras. Obrigada, Josana. Agora é a vez, então, da Neném falar. Companheira Antônia Ivoneide. Eu queria também aqui dizer que está o debate sendo acompanhado de norte a sul, leste a oeste, vários comentários das pessoas mandando saudações às mulheres guerreiras aqui desta tela. Tá bom, pessoas? Então, bom dia, Fernanda, bom dia, demais companheiras. Quero parabenizar a Elisângela, que nos convocou para estarmos aqui hoje nessa conversa, mas também parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Entramos no mês da agricultura familiar, que é o mês de julho, então estamos começando bem esse nosso mês, então quero parabenizar todos, dizer que é nós quem produzimos do feijão ao alface, né? Porque o agronegócio produz mercadoria, produz soja, produz o fumo, produz a cana, mas nós que produzimos, de fato, a comida do dia a dia e que muitas vezes é incorporada por o agro, por todos mais, e não reconhece, de fato, o trabalho dos agricultores e das agricultoras familiares como um todo. Quero dizer que o Brasil está vivendo um processo de agravamento da crise. A crise não começa com a pandemia. Não é o coronavírus que trouxe a crise para o Brasil de alimento, da política, da economia, das várias coisas, do próprio SUS. Ele só demonstrou o que nós estamos vendo sobre isso. E com a pandemia também, o Brasil corre um grande risco, que é do desabastecimento de comida. Nós corremos o risco de não ter comida. Quem vai no supermercado, a algum canto, já percebe como a comida subiu de preço, né? Diminuiu as quantidades, aumentou o preço. Então, isso é um grande risco da nossa soberania alimentar, da nossa segurança alimentar no nosso país. Então, o que nós estamos discutindo como movimento, e esse debate começou com os movimentos sociais e também do campo, seja todos os movimentos do campo unitário, da agroecologia, das comunidades, dos povos tradicionais, dos ribeirinhos, é toda a população que está indo nesse debate. Por quê? Porque nós estamos fora das políticas desse governo. Estamos fora dessas políticas. Tem emergência para socorrer banco, tem emergência para socorrer grandes empresas, o agronegócio está aí com muito dinheiro para ser socorrido, mas para os agricultores familiares não tem o que socorrer, não tem apoio, nem até vetado o auxílio emergencial diretamente para essas comunidades, para os trabalhadores, ele acontecer. Então, nós fizemos um debate com vários parlamentares, somente no núcleo agrário, mas também em outros momentos que nós precisávamos construir medidas emergenciais para que pudesse apoiar a produção de alimentos saudáveis no campo. E nós pautamos eles em alguns eixos: produção de comida saudável, comercialização,
a captação e uso de água, né? A renegociação das dívidas, e, de fato, foi feito vários projetos que foram apresentados de todos os deputados de oposição e da esquerda, grande maioria dos projetos que estão lá são do PT, mas nesses projetos todos que nós incorporamos, que entra dentro deles várias áreas desses eixos, né, dessas proposições, e que ao longo do processo nós fomos afunilando e clareando mais o que a gente propõe nesses projetos. É bem ver que o projeto é para apoiar a agricultura familiar, mas é para o Brasil não passar fome. Então, acho que a live hoje está chamando para isso, apoio à agricultura familiar para que o Brasil não passe fome. Então, não é uma coisa só nossa, é uma coisa das comunidades, das periferias, de todos os processos que estão envolvidos, que é ter o acesso, ter essa comida mais saudável, sabendo de onde ela vem. Então, essas medidas emergenciais, desses 23 projetos que foram apresentados, o projeto que está para ser votado é o 735, como foi falado, mas ele incorpora outros 22 projetos. E nesses projetos não existia nada que falasse das mulheres, não existia nem a palavra mulheres nesse momento. E quando a gente vai para as feiras, quando a gente vai para todos os momentos de quem é o rosto que aparece ali, vai tirar uma foto de produção no campo, de quem é que vem na foto? As mulheres. Vai fazer um apanhado? As mulheres. No entanto, nos apoios emergenciais, essa discussão das mulheres ela não surge. E foi preciso, então, nós nos reunirmos como mulheres e propor, nós precisamos ter apoio para as mulheres. Porque se uma coisa que a gente precisa hoje é de fortalecimento da nossa imunidade. E a produção da imunidade, das verduras, das frutas, das hortaliças, de tudo isso que a gente falou, ela está vinculada a quem? No entorno da casa, as mulheres, né, na produção dos pequenos animais, os ovos, várias outras coisas que vai para lá, onde está saindo essa produção. Então, nós precisamos incluir ali dentro. E nós fomos, então, como a gente sabe, o PE, os partidos de esquerda lançaram os projetos, mas o relator está na mão do Zé Silva, que é o relator. O projeto foi protocolado ontem, que era para ser votado hoje. Pelo que estamos vendo, ele não vai ser votado, vai avançar. E nós, então, nos articulamos e conseguimos incluir que as mulheres entrassem nesse PL. E nós estamos lá dentro, no acesso das políticas, como bem já foi citado, estamos lá no auxílio emergencial, estamos lá no fomento, no crédito, no PAA. Então, está lá incluído, então, o processo das mulheres. Por isso que é importante a gente debater nesse momento. Debater a importância da gente tornar-se visível a produção das mulheres, o seu protagonismo na agricultura familiar e camponesa. Mas é preciso que a gente não esqueça que tem mulheres que, além de que não estão só na agricultura familiar já mais avançada, acessando o Pronaf Mulher e outros. Existem mulheres acampadas, quilombolas, indígenas, pequenas agricultores, outras mulheres que estão lá que não estão acessando essas políticas. Então, que a gente precisa, de fato, ter essa clareza. Mas, do mesmo jeito, com todas as famílias. Nós aqui também estamos trazendo não só as mulheres, mas as famílias, nos gerais, que estão fora do Plano Safra. O Plano Safra, mesmo tendo 33 bilhões de reais para a agricultura familiar, é muito mais para atender os bancos nos seguros agrícolas, ou aqueles agricultores familiares, como a Mazé, a Josiana, a Elisângela, as demais companheiras sabemos, que são aqueles que já estão historicamente cobridos pelo Pronaf, que são mais desenvolvidos ou integrados com as empresas do agronegócio. Mas muitos dos agricultores familiares estão fora do Plano Safra, estão fora de qualquer processo de apoio. Portanto, o que nós estamos querendo não é ter mais recurso além do Plano Safra para quem já está lá. Nós estamos querendo para quem ficou fora do Plano Safra, que são aqueles agricultores que precisam avançar no processo da produção, seja eles em todos os espaços, em todos os campos. Então, eu acho que é esse o nosso momento, é esse o nosso apelo para os parlamentares que estão aí. Nós estamos pedindo, a prova é, quem está doando alimento hoje? Não é o agronegócio. Quem está indo na cesta não é o agronegócio. Gente, a prova é esse, quando o Brasil mais precisa, quem é que está lá para se somar nesse processo? Portanto, o que nós estamos querendo agora é só pedir um apoio dos parlamentares, das parlamentares, de todo o povo brasileiro, de dizer, nós queremos apoio para continuar produzindo, para continuar indo para as feiras, para continuar indo para as cestas e a gente conseguir
fazer com que o Brasil não passe fome, com que a fome não volte muito mais forte ao nosso povo pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Então, esse é um apelo nosso com essa proposta do PL, com essa proposta que nós estamos chamando, é apoiar a agricultura familiar e camponesa para que não falte comida na panela do povo brasileiro. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Neném. É um chamado importante, né? E agora, então, Sara Luísa, é sua vez de dar continuidade. Bom, realmente estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres que são parceiras de luta de muito tempo, né, nessa caminhada aí para que a gente realmente tenha alimentos saudáveis na mesa, possa ter condições reais de produzir de forma agroecológica desde os nossos territórios. É muito bom ver o processo de fortalecimento das mulheres do campo, das águas e das florestas. E isso é um dos momentos em que a gente está articulada em torno dessa nossa luta, né? Então, é importante dizer que isso que Neném traz sobre nossa luta em torno desse PL é consequência, de fato, de um processo de dificuldade que as comunidades estão tendo de comercializar a sua produção. Em muitas áreas, as pessoas seguem produzindo e produzindo muito, mas está muito difícil distribuir esse alimento, fazer com que ele chegue à mesa de quem está necessitando, com esse contexto da pandemia. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo momentos em várias áreas onde a gente está vivendo secas, né? Dificuldade de acesso à água, tanto para consumo quanto para produção. Então, o que a gente traz nesse processo que Neném traz de construção do PL é principalmente a importância e a necessidade nesse momento de investir, de garantir condições para que essa população do campo, das águas e das florestas possa continuar produzindo alimentos saudáveis, continuar produzindo alimentos agroecológicos. Então, desses eixos que a gente discutiu do PL, o auxílio emergencial é um elemento importante, né? Mas é importante intensificar e mostrar a importância que para nós existe do fomento produtivo, né? Essa proposta que está sendo dialogada com o relator Zé Silva tem apresentado uma proposta inicial de um auxílio de R$3.000, que seria de R$6.000 para mulheres, e aí tem a ver com todo esse contexto que a gente está falando da importância do trabalho e da contribuição econômica que as mulheres têm tido nesse processo de produção de alimentos saudáveis, de alimentos agroecológicos, mas a gente tem insistido de que o diferencial da nossa proposta, que a proposta que foi construída pelos movimentos, é a da existência do fomento produtivo, né? A gente não quer só um abono, a gente quer condições reais, concretas, para ter acesso a sementes, para armazenar nossas sementes, como a gente, né, como a agricultura familiar e camponesa já faz, mas ter condições de produzir e distribuir e de contribuir com o abastecimento alimentar no país. Hoje, o crédito é muito importante, como Josana traz, a gente também insiste na importância de um crédito que apoie, que dê subsídio a organizações, principalmente com melhor estrutura, e a ideia é que esse crédito seja de R$10.000 para as famílias, com 1% de juros, 0,5% para as mulheres. Essa é a proposta que nos foi apresentada, mas a gente insiste que nesse momento emergencial é importante não haver juros para a agricultura familiar, para o crédito para a agricultura familiar, mas mais importante para nós é a perspectiva do fomento produtivo. As mulheres seguem produzindo com grandes desafios, não só nos quintais, mas nos roçados, nos diferentes espaços de produção, estão comercializando à medida do possível, estão criando, inclusive, estratégias de distribuição desse alimento, né, a partir de delivery, de entregas de cestas, mas também estão produzindo para o autoconsumo. Acho que isso que todo mundo traz é muito importante, né? A prioridade é a segurança alimentar, é a soberania alimentar dessas famílias. Então, a gente insiste que o fomento produtivo precisa ser para todas as mulheres, é um fomento que precisa
que não pode ser menor do que um auxílio, exatamente porque a perspectiva dele é que ele dê suporte para o trabalho, para a produção, para a distribuição de alimentos. Então, é importante que ele não seja um valor menor do que o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, que ele seja de fato para todas as mulheres. Porque, infelizmente, na proposta que está sendo apresentada no PL 735, ele está limitada às mulheres consideradas provedores de família, às mulheres de família monoparentais, que, na verdade, isso, inclusive, limitaria muito o acesso, porque, na prática, isso está falando só de mulheres ou solteiras ou mulheres consideradas chefes de família, né, que a gente nem acha que é essa perspectiva, mas isso excluiria todas as mulheres que têm seus companheiros, que têm suas famílias, que estão produzindo conjuntamente, mas que têm o seu lugar de produção, têm a sua contribuição, inclusive de contribuição de produção de alimentos saudáveis, de alimentos com uma diversidade incrível. Então, é muito importante para a gente que isso saia do PL, que a gente retire esse condicionante, esse limitador, que é um acesso só para mulheres chefes de família. A gente quer que todas as mulheres, agricultoras familiares, agricultoras camponesas, quilombolas, indígenas, possam ter direito a acessar o fomento produtivo. Esse fomento, então, além do fomento e do crédito, que são linhas estratégicas para a gente, inclusive nesse olhar sobre a especificidade da contribuição das mulheres para a produção, a gente também tem defendido, como Josana trouxe, a importância do PAA emergencial. Esse PAA, a ideia é que ele tenha duas linhas principais de ação, que é a da doação simultânea e da formação de estoques. Infelizmente, o PAA é uma política que anda completamente sucateada nos últimos anos, ela vinha sendo destruída por esses últimos governos nos últimos anos. Então, a nossa defesa tem sido de fortalecer, de retomar o PAA como ação estratégica do Estado para a alimentação, principalmente dos mais necessitados, das mais necessitadas, e que tem um olhar específico para esse contexto emergencial. É importante mesmo, e isso é uma demanda nossa dos movimentos, das mulheres, de que pelo menos 50% dessa produção venha da produção das mulheres, da produção de grupos de mulheres, de mulheres que estão produzindo. Isso que Neném traz é muito importante. Infelizmente, ainda há uma invisibilidade enorme do trabalho das mulheres no campo, nas águas e nas florestas, né? Uma ideia de que elas só apoiam, que elas só ajudam os maridos e de que elas não são produtoras. Então, como parte dessa luta e desse processo, também está para a gente dizer, as mulheres estão lá, elas produzem, elas são fundamentais para a alimentação da agricultura e também da alimentação das cidades, e precisam ser enxergadas, precisam ser vistas. Então, para a gente é muito importante, sim, que o PL destaque um valor diferenciado, um juros diferenciado para as mulheres, uma condição de bônus de inadimplência diferenciado para as mulheres, para que elas tanto sejam reconhecidas como tenham, de fato, mais condições e mais autonomia para a produção desses alimentos saudáveis. Queria só destacar que no PAA também, a proposta apresentada não considera a necessidade da compra de sementes, e para a gente isso é fundamental, porque não é possível produzir sem sementes, mas obviamente que sejam sementes vindas da agricultura familiar, sementes crioulas, não sementes transgênicas, mas que sejam sementes do local. Mas é muito importante que o PA também considere a possibilidade de comercialização e compra de sementes crioulas. E, por fim, queria só lembrar que a gente também está numa luta no Congresso em defesa do PENAI, que é a Política Nacional da Alimentação Escolar, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também a gente tem uma defesa muito grande para que ele não se desmonte nesse contexto. Infelizmente, foi um desafio defender que as crianças continuassem recebendo alimentos, mesmo não indo para a escola no contexto da pandemia, mas a forma e as estratégias que isso está se constituindo para chegar à alimentação tem sido a partir de cartões, de vouchers, de aplicativos, que, na verdade, está levando dinheiro para os grandes negócios, para os grandes supermercados,
e retirando a condição, inclusive prevista em lei, de que pelo menos 30% do PNAE seja da agricultura familiar, venha da agricultura familiar. Então, existe um PL também que está tramitando no Congresso, que defende que a lei seja garantida de pelo menos 30% da agricultura familiar e que não se dê esse processo de pagamento a partir dos cartões, e para que, de fato, seja possível essa alimentação chegar nas escolas, nas crianças agora, né? A partir da agricultura familiar, com alimentos saudáveis, com alimentos agroecológicos. Então, acho que é um pouco isso. É importante que todo mundo busque informações sobre esse PL. A gente, como o Neném disse, não deve ser votado agora. A gente está acompanhando diariamente, informando. Entre nas redes, né? Nos canais aí do Facebook, do Instagram, da Articulação Nacional de Agroecologia, a gente está comunicando diariamente, do próprio MST, do MMC, da CONTAG, diariamente a gente está dando informes de como é que está esse processo de tramitação, e a gente deve, esperamos que isso seja votado em breve, então mobilizamos e convocamos toda a população, porque isso é uma demanda. É importante para toda a população garantir o consumo de alimentos saudáveis, de alimentos agroecológicos, que vocês apoiem, pressionem os seus representantes no Congresso para votar com essa perspectiva a PL 735 no Congresso. Obrigada, Sara. Bom, então, a nossa última inscrita aqui é a Maria Cazé. Olá. Então, também aqui aproveitar para saudar as nossas mulheres guerreiras, que hoje, nessa sala, representa milhões de mulheres, de mães, de filhas, de avós, né, que por esse país inteiro trazem sobre suas mãos, sobre seus braços, sobre suas pernas, suas costas, tamanha responsabilidade, que é a responsabilidade de alimentar o povo brasileiro. Alimentar a partir de sua família, suas comunidades, né? Seus municípios, né? Mas principalmente alimentar o povo brasileiro. E não é qualquer alimento que essas mãos trazem e oferecem todo santo dia. Não é qualquer alimento. É um alimento cheio de muita história, é um alimento cheio de muito amor, de muito compromisso e de muita responsabilidade, né? De muito trabalho, de muito calo nas mãos, de muitas mãos grossas, pés grossos, de muita pele queimada do sol. Então, um trabalho que, embora muitas vezes muito penoso, mas ele é cheio de muito amor. Então, é justamente esse sentimento que essa nossa sala, que essa nossa live traz hoje para os internautas, Fernanda, e para todo o povo brasileiro, né? Então, saudar a TVPT por esse compromisso de trazer um tema tão importante, né, que é o tema da produção de alimentos e principalmente o tema das mulheres na produção de alimentos. Eu acho que é isso que está colocado aqui e que as companheiras, então, já trouxeram aí nas suas falas, né? Então, da parte que me toca dos complementos aí, né, que as companheiras já tocaram nos elementos, né, fundamentais, mas eu queria trazer também que o tema, a luta das mulheres, historicamente, ela é uma luta dos fundamentos de todo o povo brasileiro. As mulheres nunca foram egoístas de apresentar para a sociedade, para o povo, uma pauta que seja exclusivamente das mulheres, mas são pautas essenciais e fundamentais para toda a sociedade, para toda a humanidade. E esse é o grande compromisso e responsabilidade que as mulheres têm, né? E nesse momento, então, é importante a gente dizer que as mulheres em período de pandemia, elas têm uma sobrecarga violenta,
para além do que já fazem no seu cotidiano, mas com essa questão de todas as mulheres, homens, crianças, jovens, todo mundo está em casa, o trabalho das mulheres fica muito mais sobrecarregado. Então, a luta das mulheres por esse PL é justamente para dizer que nós já carregamos um peso muito grande sobre nossas costas. Então, que esse PL possa minimizar um pouco essa sobrecarga, né, que naturalmente na pandemia é colocada sobre a vida das mulheres, né? E que isso é interesse, né, não só dessas mulheres, dessas famílias, mas é interesse de quem está na cidade, é interesse de quem ia à feira, é interesse de quem... Acho. Maria Casé, voltou? Gente. Acho que não. Alguém consegue nos dizer se a Maria Casé caiu, só travou? Casé? Parece que ela caiu. Eu acho que ela caiu, Elisângela. Acho que... Que pena. Ela caiu agora. Nós estamos vivendo esse momento difícil, né, de acesso, porque isso é a realidade do Brasil. Né? Ainda não, a internet de qualidade não está para todos e todas, principalmente para nós, trabalhadoras do campo, trabalhadores e trabalhadoras e as populações do campo da agricultura familiar. Então, essa é a nossa realidade, né? Nós temos aqui a companheira Casé, ela é do Piauí, é uma agricultora familiar, do semiárido brasileiro, uma guerreira. Ela estava aqui colocando, né, ela ia abordar um tema muito importante para todos nós, que está também nesse PL, que é a questão do acesso às tecnologias de acesso à água, porque a água, né, para o consumo humano e para a produção de alimento, ela é essencial. Quem vive sem tomar água? E nós temos um programa que já fez revolução nesse país, que foi as tecnologias, né, das cisternas de acesso à água, principalmente para o semiárido brasileiro, que é 11% da população desse país. Então, nós queremos de volta os programas de acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos. E aí, nesse PL, nesse conjunto de PLs que está aí, que vai se resumir no 886 e no 835, né? 735. Nós também estamos abordando essa questão, que tem que ser, né, nesse exato momento, nós precisamos também dessa política, que é importante, porque quando falta água em casa, quem busca água, quem carrega água na cabeça para todos consumir dentro de casa, é a mulher. Então, a tecnologia cisterna tem sido uma revolução nas nossas vidas, mulheres do Nordeste brasileiro. Então, a gente precisa que essa também seja uma ação emergencial nesse PL. Por isso que é importante esse debate nosso aqui agora. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, aqui pela TVPT, do Partido dos Trabalhadores, ter essa compreensão da importância do conjunto dessas políticas, principalmente para nós, mulheres do campo, das águas e das florestas. Maria Casé voltou. Voltou. Termina a sua fala, guerreira. Oi, gente, pois é, esse é um outro problema que a gente não demandou no PL, né? Mas é o sinal de internet para nós no interior, nas roças, ele é muito ruim, mas que bom que a gente voltou. Então, para dar conta aí do meu tempo, né? Já passou um pouco, então, trazendo a questão das cisternas, nós tivemos no Brasil, nós tínhamos o programa de 1 milhão de cisternas.
nós conseguimos ampliar isso para 1.380.000 unidades construídas, a um valor de R$ 3.500. Isso beneficiou 6 milhões de pessoas. Então, isso é um número considerável, porque essas pessoas estão deixando de passar sede, estão fazendo o enfrentamento à Covid-19 a partir desse reservatório de água, né? E também construímos 210.000 cisternas de produção a R$ 15.000, e é justamente a produção dessas cisternas que está abastecendo todas as comunidades, povoados, pequenos municípios, médios municípios, aonde foram construídas essas cisternas. Então, é por isso que nós estamos pautando a questão das cisternas no PL, dos reservatórios de água, justamente porque, como eu dizia, água e alimentos são os dois elementos fundamentais para o enfrentamento à pandemia. Sem isso, a gente não consegue vencer, né, esse vírus que está aí, tão mortal, matando tantas pessoas. E também é preciso dizer que essa é uma demanda não mais só do Nordeste. É uma demanda que está de Nordeste a Sul do país. O Sul acabou de passar por uma seca prolongada, já tem experiências de construção de cisternas de placa no Rio Grande do Sul, e agora as companheiras demandam que as cisternas também sejam construídas nas outras regiões. E é importante essa demanda, porque só as mulheres sabem o peso de uma lata d'água na cabeça. E essa dor histórica, ela infelizmente não acaba quando tira a lata d'água, ela permanece através das escolioses, dos problemas de coluna que a gente adquiriu quando nem tinha a estrutura formada direita, porque a gente carregava água na cabeça desde os 9, 8, 9 anos de idade. E nós não queremos que isso se repita em nenhum lugar. Então, por isso, a cisterna é importante para todo o povo brasileiro e para todas as regiões. Então, por isso que as mulheres se preocuparam tanto com essa questão das cisternas. Ela traz autonomia, ela traz soberania. E também é importante a gente dizer que as sementes, elas inclusive são anteriores, durante e posteriores ao alimento, porque ela é o início de tudo. E sem uma política de sementes, como está proposto no PAA, a gente não consegue avançar. Entendeu? A outra questão é sobre o endividamento. Veja, se a gente não resolver os problemas das dívidas, continua na nossa memória as doenças, os suicídios, as depressões das pessoas que hoje, veja, não tem a feira, não tem as condições para produzir, não tem a feira para comercializar, não tem o PAA para comercializar. Essas pessoas, daqui a pouco, estão adoecidas. E isso só pode gerar uma coisa nesse país: fome, fome, fome. E quando dá fome, nós temos os saques, nós temos o desemprego e nós temos a violência. Veja, os estoques públicos de alimentos nesse país não nos garante um dia sequer de alimentos em termos de arroz, feijão e trigo. E o plano soja, plano da morte, que eles chamam de plano safra, ele traz os recursos que vai aumentar o desmatamento, vai aumentar o nível de agrotóxicos, o envenenamento, e vai, obviamente, oferecer, mais uma vez, para o povo apenas mais soja, mais milho, mais milho, mais soja. Quem é de nós que vai querer um prato de soja para comer em momentos de pandemia? E tudo isso está condensado em algumas questões bem simples. Tudo isso porque essa produção das mulheres, a produção vinda a partir do fomento, do crédito emergencial, da renegociação das dívidas, da cisterna, do PA, tudo isso é porque é uma produção que retira as pessoas da fila dos famintos. Segundo, que é uma produção que vai para todo o povo brasileiro, mas principalmente nos circuitos curtos, que é uma especialidade da produção das mulheres. É uma produção que impede que as pessoas, de um modo geral, circulem em grandes distâncias para comprar o alimento, correndo o risco de se contaminar e ampliar os números da pandemia. E é uma produção que dinamiza as economias locais. E quando eu digo dinamiza as economias locais, eu trago um dado muito importante. Nós temos
3.809 municípios que têm até 20 mil habitantes. Então, esses municípios são municípios pequenos, são municípios médios, são municípios, né, em torno dessa produção que vai justamente se beneficiar de tudo isso que nós estamos pautando aqui. Então, é por tudo isso, né, os nossos e as nossas queridas internautas, os nossos parlamentares, as nossas deputadas, que nós estamos trazendo aqui a grande oportunidade de vocês contribuírem, né, no enfrentamento à pandemia a partir da produção de alimentos. Então, esse compromisso que a gente está cobrando nesse momento de todos vocês, tanto do povo brasileiro, dos nossos internautas, quanto dos parlamentares. Então, nós não estamos falando aqui de discurso ideológico, nós não estamos falando aqui, nós estamos falando de alimento, de comida. Agora, nós não podemos deixar de dizer que nós precisamos engrossar essa fila, também com o Fora Bolsonaro, porque Bolsonaro e o Guedes, em março, declararam que iam destinar 1,2 trilhões de reais para salvar os bancos e destinar R$191 de auxílio emergencial, que com a nossa briga foi para 600, mas nós pautamos um salário mínimo. Então, não é benesse de Bolsonaro e de Paulo Guedes, benesse eles dão para os bancos e para o agronegócio. Para o povo, eles dão soja, milho, cana e fumo. É o que eles dão para o povo. Então, por isso, a gente queria deixar essa mensagem aqui de muito compromisso e de muita responsabilidade das mulheres camponesas com o povo brasileiro a partir da produção e disponibilização de alimentos, né, a partir aí do nosso abastecimento popular e camponês. Muito obrigada. Obrigada, Casé, que bom que você pôde voltar, falou coisas importantes. Agora a secretária Elisângela, então, vai fazer o fechamento dessa live de hoje, que está com muita audiência, muitos comentários. Compartilhem essa live, espalhem aí a palavra das mulheres, é importante, tá? Então, eu quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, né? Aqui estamos chegando ao final da nossa live. Agradecer a toda a equipe da TVPT, Fernanda, em seu nome, e do João. Quero agradecer com muito carinho a querida Sara, a querida Neném, a Josana, essa guerreira lá do Rio Grande do Norte, nossa companheira da Contraf, a Rosângela, que é uma companheira que tem uma história muito bonita de luta da região norte, né, lá de Roraima. Agradecer a Maria Casé, essa batalhadora e guerreira lá do Piauí, liderança nacional do movimento dos pequenos agricultores, e a nossa querida Mazé, da CONTAG, né, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores também da Agricultura, que tem também um papel fundamental aí na defesa e na organização. Dizer para todos vocês, chamar a atenção aí, mais uma vez, das nossas bancadas aí, com compromisso com esse PL, que é importante, dessas ações emergenciais para a agricultura familiar, para o Brasil não parar, para o Brasil não passar fome. A gente precisa continuar produzindo alimento. Nós somos as mãos que alimentam a nação. Se o campo não planta, a cidade não janta, não toma café e não almoça, né, Neném? Então, para isso, nós estamos aqui, e a importância das mulheres na participação, na produção, no processamento e na comercialização de alimento é imensa nesse país, vocês não têm noção. Esperamos ter outras oportunidades para fazer esse diálogo novamente com todas vocês, com mais outras companheiras que não puderam fazer parte aqui da ASA e de outras organizações que também estão junto com a gente na construção, na mobilização e na organização da plataforma, né, de ações, nesse momento, emergenciais, mas de ações pensando, né, uma outra perspectiva de desenvolvimento, de viver bem, com qualidade nesse país, né, numa outra perspectiva de sustentabilidade social, econômica, e a gente precisa viver no campo com gente feliz. E se a gente tem no campo gente vivendo feliz e com dignidade, certamente nós vamos ter também na cidade. Um abraço a todos e todas. A questão de alimentar, de discutir o alimento saudável, trazer essa pauta aqui,
é uma responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade brasileira, não só de nós, agricultoras, que produzimos o alimento. Um grande abraço para todos vocês, muita saúde, né? E nossos sentimentos a todas as vítimas, as famílias que estão sendo vitimadas por essa pandemia nesse momento. Um grande abraço. Obrigada, pessoas queridas que estão aqui nos assistindo. Só lembrá-los que a programação da TVPT continua. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter um debate importantíssimo que, de certa forma, se liga com o de vocês, que é o primeiro break dos entregadores e entregadoras de alimentos, inclusive, um pessoal que passa fome para fazer chegar a marmita, chegar na porta da gente. Então, até às 19 horas, obrigada pela presença de todos, uma saudação à Vitória e à música linda que ela cantou para a gente. Tchau.